Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitar que os irmãos já estão de pé. Gostaria de convidar para abrir as vossas Bíblias em 1 João, capítulo 4. Versículo 18. Quero louvar ao Senhor por esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor Oséias Viana por confiar e nos dar a oportunidade de estar fazendo parte da obra do Senhor nesse tempo. Leia comigo, 1 João capítulo 4, versículo 18. Eu vou fazer a leitura da NVI e a Almeida corrigida, ela é diferente. Ela vai falar do amor e ela vai falar caridade. A NVI diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que teme, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Amém? Os irmãos podem se assentar. A irmã louvou um hino agora. E em algumas estrofes, dentro das estrofes, ele falou assim: geração que abre tudo, abre mão de tudo por causa do Senhor. Então, você fica com essa pergunta no seu coração nessa noite. Se você está disposto a abrir mão de tudo por causa do Senhor, do seu Senhor, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua salvação, o Senhor de amor. Essa palavra aqui, ela é bem clara. João escreve essa carta para os seus filhos na fé, a fim de exortá-los e ensiná-los. E aí ele vem, no começo, a partir do versículo 7 em diante, ele vem ensinando a respeito do amor. E eu entendo que, nesse ensinamento, ele tem um objetivo e um propósito central, que é informar que existe um amor perfeito. E esse amor perfeito, ele precisa ser alcançado, mas antes dele ser alcançado, existem algumas coisas que antecedem a isso. Mas existe um amor perfeito. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 25, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Então, eu e você precisamos estar irrepreensíveis para a vida de Cristo. E esse amor que eu e você declaramos ao Senhor aqui neste lugar, dentro da nossa casa, ele precisa ser um amor irrepreensível. Quando esse versículo ele fala aqui de medo, ele não é um medo de temor. Porque o temor que eu e você sentimos na presença do Senhor é um temor que diz sobre respeito, sobre reverência, em que reconhecemos a soberania do Senhor na nossa vida. Mas o versículo, quando fala de medo, ele está falando de medo no sentido de temor. De temor não, de temer sobre algo, sobre aquilo que pode acontecer. O medo, ele surge de um sentimento que pode ser um sentimento de culpa. Por exemplo, uma criança, quando ela faz alguma coisa, que ela sabe que aquilo é errado, ela se sente culpada por aquilo e ela é tomada por um medo, porque ela sabe que aquilo pode gerar alguma consequência.
ela pode ser castigada, ela pode sofrer alguma coisa por aquilo que ela fez. Então nós, muitas das vezes, quando caminhamos na presença do nosso Senhor, estamos sujeitos a esse sentimento, sim, de medo. E quando João ele escreve isso aqui, e ele fala a respeito desse temor, que na Almeida Corrigida fala temor, mas na NVI ela vai falar sobre medo. Ele antes de falar disso, ele fala um pouquinho a respeito do amor. Ele fala que esse amor que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, ele precisa ser um amor livre desse medo. Um amor livre de medo é um amor que confia, é um amor que descansa, é um amor que ele não se preocupa por quais decisões que o outro vai tomar sobre si, porque ele está confiando que independente de qualquer coisa existe um amor. E ele confia nesse amor. E que amor é esse? O amor que eu e você, como seres humanos, sentimos. O amor humano, ele é um amor condicional. A gente ama segundo a condição que o outro apresenta. Eu amo alguém por alguma característica que eu me identifico na vida daquela pessoa. Eu amo segundo a admiração de alguns atributos. Eu amo porque eu desejo também ser amada. Alain Brizotti, no seu livro Frutos do Espírito, ele vai citar Robert Frost, e ele diz assim, Robert Frost diz assim: o amor é um desejo irresistível que temos de ser irresistivelmente desejado. Eu amo os meus filhos, o meu marido, e eu desejo sim ser amada por eles. Eu quero que o meu amor seja correspondido. E nós que somos mães, em algum momento, se nós percebemos ou sentimos que o nosso filho não percebe esse amor, ou que esse amor, de alguma forma, ele não está sendo reconhecido, a gente se frustra. Mas o amor do Senhor, ele é totalmente vazio de qualquer espera ao meu e ao seu respeito. Quando nós geramos, a gente diz que amamos os nossos filhos dentro da nossa barriga, quando na verdade existe uma aceitação, um desejo de tê-los. Mas o amor, ele começa a surgir, nascer, a partir do momento que você vê aquela criança que você gerou nos seus braços. Você vê um sorriso, você vê os olhos, e não importa quais sejam as características físicas daquela criança, mas quando você vê e você toca, você sente aquele amor que começa a ser alimentado, e dia após dia ele começa a se crescer. Mas o amor do nosso Senhor, ele sobre a minha e sobre a sua vida, ele antecede ao nosso nascimento. O Senhor, ele nos amou primeiro quando ninguém nos conhecia. Quando a nossa mãe ainda não tinha em seus braços. A Bíblia diz que o amor do Senhor para com a nossa vida é um amor de entrega. Em João, que é o nosso texto áureo, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor se entregou por amor à minha e à sua vida. O amor do Senhor não é só um sentimento como eu e você apenas sentimos, mas é ação de resgate por mim e por sua vida. Você entende isso? O amor do Senhor não é um sentimento que eu e você dizemos sentir aqui diante dos nossos irmãos, mas é uma ação de resgate
por minha e por sua vida. E por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, à medida que você crê, que você reconhece esse sacrifício, você tem direito à vida eterna. Então, nós cremos, aceitamos, confessamos o Senhor da nossa vida, estamos aqui aguardando a salvação em Cristo Jesus. Uns o Senhor já veio e já os levou. Mas eu e você ainda estamos aqui aguardando o Senhor. E enquanto isso não vem sobre mim e sobre a sua vida, eu e você, diante desse sacrifício, temos direito à salvação e regeneração. Quando o Senhor, o amor do Senhor nos encontra, como já foi dito aqui para a equipe de louvor, quando o amor do Senhor nos encontra, eu e você temos direito à salvação, mas também temos direito neste caminho a sermos regenerados por Cristo Jesus. E isso significa que nós nos enquadramos na palavra de Tessalonicenses, nós estamos sendo aperfeiçoados. E aperfeiçoados e que, irmã? Nessa noite o Senhor quer nos ensinar a respeito do aperfeiçoamento do amor. Eu e você estamos sendo aperfeiçoados em todas as áreas, corpo, alma e espírito. Mas hoje, especificamente, o Espírito de Deus quer falar ao meu e ao teu coração que você precisa ser aperfeiçoado no amor diante do Senhor. Você precisa analisar o amor que você confessa aqui dentro da casa do Senhor, que você confessa dentro do teu lar. Mas, irmã, como que eu vou ser aperfeiçoada em amor? O Senhor é sábio e o Senhor sabe da nossa limitação e da nossa humanidade, porque nós somos falhos. E se não fosse a misericórdia que se renova a cada manhã e ela está disponível ao meu e ao seu favor, miseráveis seríamos nós se não fôssemos encontrados pelo amor de Cristo. Quando o amor do Senhor me resgatou, a minha situação era deplorável, não tinha nenhuma qualidade em mim para que alguém me amasse, para que alguém me resgatasse, me limpasse. Talvez alguém olhasse para mim e não queria me colocar entre os meios dos seus amigos. Ah, mas o Senhor, pela sua misericórdia, me amou por misericórdia sobre a minha vida e me resgatou. Isso não é diferente, amados, na sua vida. Porque é o mesmo amor que o Senhor derrama em mim, está disponível ao meu favor. É o mesmo amor que o Senhor manifesta em tua vida. Só que nós somos seres humanos tão falhos e limitados e diante de algo tão grande que o Senhor fez na cruz do Calvário, nós caminhamos léguas e demoramos para compreender a grandeza do sacrifício de Cristo. E talvez precisa de anos de evangelho para que nós nos deparássemos na sua palavra e ao lermos, reconhecermos, Senhor, quão grande é este amor. Quão grande o Senhor começou a fazer a partir da queda do homem. Quão grande é o seu amor que não desistiu de nós e continuou com seu propósito em todo o tempo, a fim de resgatar uma humanidade perdida e caída. E aí, como que João vai dizer? Olha, para vocês entenderem, existe esse amor. Mas nós somos aperfeiçoados a partir do momento que nós amamos uns aos outros. E aí ele diz assim no comecinho, amados, no versículo 7, quem quiser acompanhar. Amemo-nos uns aos outros, porque eu vou dizer amor quando estiver caridade. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é caridade, e nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo,
para que vivamos, para que por Ele vivamos. E nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Eu e você amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu e você amamos porque o amor dele primeiro nos encontrou. E às vezes, amados, a gente caminha por muito tempo diante do Senhor e vivemos nesse mundo tão terreno, tão materialista, e estamos consumidos por tantas coisas que esquecemos que o maior sacrifício já foi manifesto por amor à nossa vida. Ninguém pode fazer nada maior pela sua vida do que Cristo já fez. Ninguém pode fazer mais nada que seja grandioso do que o próprio Senhor já fez. E aí, Ele ensina: ame uns aos outros. O nosso amor para com o amor, em relação ao amor de Deus, é um amor diferente, porque é um amor do fruto do Espírito. Mas nós, como seres humanos, precisamos almejar esse amor. Eu disse que esse amor é um amor através da regeneração, quando nós somos regenerados diante do Senhor. Mas nós precisamos continuar desejando esse amor, viver e sentir esse amor. E muito mais do que sentir, nesse próprio livro, a respeito do Espírito, dos frutos do Espírito do Alain Brizotti, ele diz que nós precisamos agir, ter ações de amor. Porque nós falamos muito sobre amor, escrevemos muito nas nossas redes sociais, declaramos muito nosso amor em perfis, mas as nossas atitudes nem sempre condiz com aquilo que nós dissemos e escrevemos. Porque o amor do Senhor, ele não é um amor de fala, ele é um amor de atitude, ele é um amor de ação. Então, quando nós precisamos aprender a respeito desse amor para com os nossos irmãos, que diz aqui, que João diz aqui nesta carta, é que nós precisamos exercer este amor diariamente para com os nossos irmãos em Cristo. E eu vou muito além, que muito mais do que os nossos irmãos em Cristo, com aqueles que nos cercam, com aqueles que estão à nossa volta, dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Só que a gente espera atitudes, na verdade não é atitudes, a gente espera situações favoráveis para que esse amor seja exercido. Só que na verdade o amor do Espírito, ele não funciona dessa forma. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, ele ama o inamável. Aquilo que é impossível de amar. Aquele que você olha e talvez você não consegue encontrar forma para amar. E eu te digo, aquela pessoa tão difícil. E às vezes a gente fala para o Senhor, Senhor, está difícil. Mas ainda assim o Senhor quer que a gente persevera em amor. Que você continue exercendo este amor. E aí a gente desiste, na verdade. A gente se depara com essas situações e a gente tem o hábito, às vezes, de desistir do outro. Quando, na verdade, o amor do Senhor, ele não desiste de nós. Paulo vai dizer que o amor, ele é sofredor, ele é paciente, ele espera. Nós amamos os nossos e, às vezes, desistimos dos próprios que são nossos. Mas o Senhor, ele não desiste. E é isso que o Senhor quer que você entenda nesta noite. Você precisa continuar praticando esse amor entre os seus irmãos, para que esse amor perfeito seja alcançado. Esses que estão ao seu lado, aquele que está lá na sua casa, no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua faculdade, eles são o esmeril de Deus para mim e para a sua vida. Para que mesmo em meio a qualquer circunstância, você exerça esse amor.
você ame. Porque o Senhor, Ele tem propósitos em fazer a sua obra no meio dos seus. Mas na verdade, às vezes a gente está com muitos sentimentos, com muitas questões dentro do nosso ser. E é tão difícil para dar lugar para exercer aquilo que o Senhor quer de nós. A parábola do jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus e ele diz o que ele precisava para ser salvo. E ali ele diz que ele já sabia toda a lei. E aí o Senhor diz, então larga tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E ele ficou entristecido porque ele tinha muitos bens. E ele foi embora. Ele não conseguiu abrir mão daquilo para seguir ao Senhor. Neste versículo diz que, antes de o Senhor responder, diz que o Senhor o amou. E em seguida o Senhor dá a resposta. O Senhor o amou porque o Senhor viu que ele queria ser salvo. Mas ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha para seguir o Senhor. E eu e você às vezes somos assim. Nós estamos aqui na casa do Senhor, caminhando, seguindo, mas nem sempre estamos dispostos a abrir mão daquilo que está dentro do nosso coração, dentro do nosso eu, para seguir o Senhor. Ele não estava disposto a abrir mão dos seus bens. E eu e você às vezes não estamos dispostos a abrir mão da nossa vaidade. Daquilo que eu e você acabamos colocando como um empecilho. Sabemos que é algo que nós precisamos ser trabalhados e tratados diante do Senhor. Mas ainda assim continuamos irredutíveis. O amor perfeito, ele é produzido em nós pelo Espírito. E a raiz dele é uma raiz espiritual, não é uma raiz aonde a intenção ela é carnal. Aonde eu olho e falo, eu amo a Cimeia, e por saber que a Cimeia está precisando, vou fazer uma visita a Cimeia. O Senhor sabe que eu amo a Cimeia. O Senhor sabe que eu tenho admiração pela Cimeia. Mas o amor do Senhor, ele ultrapassa o meu e os seus sentimentos. Ele não é a respeito de identificação, sabe? O amor do Senhor, ele é diferente. Eu não preciso ter uma admiração por alguém para exercer esse amor. Eu não preciso admirá-lo para exercer esse amor. E diante dessas dificuldades, diante desses empecilhos, diante dessa barreira, nós esbarramos com aquilo que nós somos neste tempo. E eu sempre gosto de citar 2 Timóteo, no capítulo 3, porque Timóteo vai falar, quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala sobre os tempos difíceis. E nós estamos vivendo tempos trabalhosos, que é a palavra que ele cita lá. E nesses tempos trabalhosos, uma das características é o narcisismo. Nós estamos sujeitos a ser influenciados por este tempo terreno, por este mundo, por este século. Sobre essa adoração sobre o próprio eu. Aonde o meu eu é sempre em primeiro lugar. Aonde o que importa sou eu, as minhas necessidades. Os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu desejo e aquilo que eu almejo. Depois vem se eu posso socorrer alguém, se eu posso visitar a irmã que está precisando de um abraço, se eu posso estender a mão para aquele que precisa, porque na verdade eu preciso primeiro atender às minhas necessidades. E o que é o narcisista? O narcisista, ele tem uma opinião muito elevada sobre si, ele também tem uma necessidade de admiração. Ou seja, ele admira a si mesmo e
ele tem uma falta de empatia. Opa, peraí. Então, você quer dizer, Valesca, que se ele tem uma falta de empatia, ele não vai se importar em exercer esse amor. Mas, na verdade, no tempo que nós vivemos, por essa necessidade de admiração, os narcisistas, eles acabam fazendo para serem vistos. Fazem porque querem reconhecimento. Eles fazem porque eles querem ser elogiados pela atitude que exerce. Eu estou falando aqui de um amor não fingido. É disso que o Senhor quer nos falar nesta noite. Porque o nosso amor, muitas das vezes, ele está carregado de intenções. As nossas demonstrações de amor, ele está carregado de intenções. Eu faço esperando algo em troca. E quando na verdade o Senhor quer que você não espere, que você se esvazie do seu eu. Isso nos chama por uma responsabilidade tão grande. Tão grande. Porque aí a gente vai olhar para nós, para o nosso amor, que nós confessamos ao nosso Senhor. E aí, será que estamos prontos? Será que esse amor que nós confessamos é um amor livre de todo medo? Será que, se o Senhor pedisse aquilo que eu tenho de melhor, eu conseguiria entregar? Será que o Senhor fala para você: me dá algo, aquilo que você tanto deseja, tanto almeja, tanto tem um cuidado? E aí o seu amor se encontra com uma limitação e você por algum momento diz: Senhor, isso não, porque eu temo por perder isso. Ou será que esse amor que você sente, ele descansa e ele está convicto que o Senhor teu Deus, o amor que Ele tem por você, Ele é perfeito. E certamente, isso é o melhor. Eu me deparei num momento da minha vida que eu nunca pensei viver. Eu jamais, imaginando um dia difícil, eu jamais imaginei viver isso na minha vida. Até o momento que o Senhor me fez gerar um bebê e eu recebi a notícia com 18 semanas que a minha filha, ela tinha uma má formação. E eu fui tomada por um sentimento de medo tão grande dentro do meu lar. E eu falei para o Senhor, diante de tantas orações que eu já me apresentei para Ele, eu falei nesse dia, eu nunca esqueço, eu disse: Senhor, eu vou morrer. Eu não vou conseguir resistir, eu não vou conseguir viver isso que o Senhor tem para mim. Eu não tenho condições. Eu não tenho fé para passar por isso, com certeza. Isso é uma tragédia anunciada. Eu não queria saber o que o Senhor tinha para me dizer naquele momento. Eu só conseguia externar o que eu sentia. Porque quando eu recebi a notícia desse diagnóstico, a médica falou para mim que eu poderia tirar a Cecília, porque certamente a Cecília nasceria com outras malformações. E poderia ser muito difícil, talvez eu nem fosse com a gravidez até o final. E se ela nascesse, certamente não teria muito tempo, poderia viver, e dentre tantas coisas que aquela mulher falou. Aquela palavra entrou no meu coração. E eu só por muito tempo dentro da minha casa, só conseguia sentir medo. Eu não conseguia sentir nada além de medo. Era medo do porvir, medo do amanhã, medo de como seria, medo da minha vida, da minha fé,
De verdade, amados, eu acreditei que eu morreria, que eu me prostraria e que jamais eu me levantaria. Tão inocente eu. Porque se eu estou aqui é porque esse amor tem me sustentado. Porque a graça do Senhor tem me sustentado. Mas eu não estou dizendo isso para você admirar a minha perseverança. Eu estou dizendo isso para você, para que você veja que eu achava de verdade que eu já estava me submetendo em vários momentos ao agir do Senhor. Era assim que eu me via. Eu me submeto, Senhor. Eu estou aqui. Eu jamais imaginaria que o Senhor criaria algo ou uma situação, porque o Senhor não dormiu por algum momento. Porque às vezes a gente pensa isso, a gente tem essa sensação. O Senhor não cochilou e a Cecília foi gerada e aconteceu esse problema. Não. Não foi isso que aconteceu. O Senhor permitiu segundo o seu propósito. O Senhor tem uma grande obra lá dentro do meu lar. O Senhor está fazendo essa grande obra. E ali eu continuei. Meu coração ficou fechado. E em um dado segundo momento, eu mexendo no meu guarda-roupa, eu falei assim para o Senhor: tem necessidade, bem mal criada, viu, irmãos? Me permita ser sincera. Eu falei para o Senhor: tem necessidade de eu passar por isso? Na mesma hora o Senhor me respondeu. O Espírito de Deus falou bem rápido. Não me deu nem tempo de pensar em alguma coisa. Você não sabe o valor de uma alma. É por isso que você me pergunta isso. Então eu quero te dizer que o propósito do Senhor é maior do que os meus e os seus sonhos materialistas, da minha e da sua vaidade. O propósito do Senhor, ele se estende além de tudo isso. O Senhor tem propósito de salvação, de cura, de libertação para você, para sua família, para sua casa. Então o seu amor, ele precisa estar aperfeiçoado para abrir mão do seu eu, da sua vaidade, para que o Espírito Santo de Deus atua dentro do seu lar, dentro da sua casa. Você, quando chegar um momento na sua vida que o Senhor te peça algo, o seu coração esteja disponível em amor a entregar aquilo que o Senhor estiver pedindo. E ali eu reconheci, pobre de mim. Não, Senhor. Eu pensei que eu te amava demais, mas hoje eu reconheço que eu não queria. Se o Senhor me desse a oportunidade de escolha, eu não escolheria passar por isso. Mas glórias a Deus pela misericórdia dEle, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Ela nos resgata, sabe? Ela nos resgata de nós mesmos. E aí ela manifesta o poder dEle. Ele nos sara. Esse amor, ele nos sara, ele nos cura, ele nos regenera, ele nos salva de nós mesmos, do nosso próprio eu e de quem nós somos. Então que nessa noite você saia daqui com o seu coração desejoso em manifestar o amor de Deus através da vida daqueles que te cercam ou daqueles que você talvez nem se atentou algum dia a exercer esse amor. Porque a nossa caminhada com Cristo, amados, eu sei que vocês sabem disso, mas nós passamos de fases, sabe? E chega uma fase que às vezes é mais difícil. É como naquele jogo que a gente joga e a gente acha, não vou conseguir matar esse chefão, é muito difícil. E às vezes acontece essa determinada situação na nossa vida. O Senhor cria situações onde você precisa
ser provado não para ser reprovado, mas ser aprovado para ser aperfeiçoado no Senhor. Porque não se esqueça, enquanto caminhamos, estamos sendo aperfeiçoados. Porque precisamos estar irrepreensíveis. Porque o amor que haveremos de confessar naquele grande dia para o Senhor, não é um amor fingido. Não é um amor que eu e você declaramos, um amor que esperamos algo em troca. É um amor que perseverou em meio às dificuldades. É um amor que mesmo em meio aos dias difíceis, você confiou no amor. No amor da sua vida, no amor daquele que te resgatou. É um amor que mesmo em situações adversas, você adora, você louva, você exalta o nome dele. É este amor que o Espírito de Deus quer produzir no seu coração. É este o amor que o Senhor quer que você confesse a Ele de toda a alma, de todo o ser, de todo o seu coração. E é esse amor vazio de esperas que o Senhor quer que você se relacione entre os seus irmãos. E que você perpasse por esta dificuldade. Porque para vencermos isso, precisamos negar a nós mesmos. Porque isso esbarra em quem somos. Sabe por quê, amados? O medo, ele é um sentimento e nós não escolhemos sentir algo. Se você ainda teme por algo que o Senhor tem a fazer na sua vida, ou a forma que o Senhor escolha para fazer, porque é assim, eu adoro, eu louvo, eu tenho os meus sonhos, os meus projetos. Eu quero viver os projetos do Senhor, os sonhos do Senhor, mas eu não quero deixar de viver os meus projetos. Senhor, eu vou fazer a tua vontade, mas existem as minhas também. Em algum momento o Senhor pode até não te pedir que você abra mão disso. Mas às vezes, amados, você vai precisar abrir mão. Você vai, tem sonhos que às vezes nós temos que abrir mão para viver os sonhos de Deus. Os propósitos de Deus. E é aí que o nosso amor é testado. E eu não escolho sentir o medo. Porque ele é um sentimento, eu sou pega por este sentimento. Você pode até não admitir às vezes que tem o medo, sabe por quê? Porque às vezes nós temos o hábito de negar aquilo que sentimos. E na verdade, nós temos... Eu quero usar a palavra certa. Nós reprimimos este medo. E às vezes nós não reconhecemos. Mas o sentimento, ele está lá dentro. E o Senhor, ele sabe aquilo que sentimos. Porque nem todo mundo, porque nós somos diferentes. Nem todo mundo tem a liberdade de acordo, dependendo de como você se relaciona com o seu Deus. Nem sempre você vai admitir a Ele aquilo que você sente. Mas o Senhor, Ele sabe aquilo que você sente. O Senhor, Ele sabe aquilo que você sente. Quando Nicodemos, ele vai falar com o Senhor, e ele faz uma afirmação para o Senhor, ele diz assim: eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz aquilo que tu faz se o Senhor não for com ele. E o Senhor logo dá uma resposta para ele. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, para a gente... Em João 3, ele diz assim: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus responde assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados, eu não sei vocês, mas quando eu li essa palavra aqui, eu pensei: Senhor, oxe. Mas ele se aproxima do Senhor, ele reconhece
os atos de Jesus. E aí o Senhor dá uma resposta tão incisiva, assim como a palavra dele, sabe, tão penetrante entre a divisão da alma e do espírito. Sabe, é como se você lesse no primeiro momento só esse versículo e o terceiro versículo e você não entendesse, como se não fizesse sentido. Por que essa resposta? É porque parece assim, ele vem, ele reconhece, é como se o Senhor falasse uma outra coisa a respeito daquilo que ele disse. É que, na verdade, o Senhor, ele conhece as nossas intenções, as intenções do nosso coração. O Senhor sabe no âmago quem realmente nós somos. Na psicologia nós costumamos usar uma palavra que muitos usam como selfie, de você ter o hábito de tirar a sua própria foto, mas na psicologia existe o selfie, aquilo que você mostra aqui, de acordo com o ambiente que você frequenta. Você é alguém aqui, você é alguém dentro do seu lar, você é alguém lá no seu trabalho. Existe algo externo que você permite que as pessoas acessam em você, aqui dentro da casa do Senhor. E aí você permite também um outro selfie lá no seu trabalho. Mas o Senhor, ele te conhece em todos esses ambientes. O Senhor te conhece na sua natureza, quem realmente você é. E Ele sabe o que precisa ser trabalhado e aperfeiçoado em você e em mim também. Então é por isso que o Senhor deu essa resposta tão incisiva para Nicodemos. E é por isso que o Senhor fala também ao meu e ao seu coração nesta noite. Porque o Senhor sabe do quanto nós precisamos nos submeter a isso. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. O Senhor se aproxima. E não tem tempo para a gente se perder. Ou então a deixar por algum momento a ter uma vida light. Sabe? Submeta-se. Permita que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida. Desça diante do Senhor e permita que o Espírito de Deus te ensine a se esvaziar de si mesmo, para que o amor do Senhor seja trabalhado na minha e na sua vida, para que você apresente-se diante do Senhor com o amor vazio de si, mas cheio do Espírito de Deus. Amém? A equipe de louvor pode louvar aquele hino assim? Então me tira o medo. Eu gostaria de chamar os irmãos para se colocarmos de pé, para a gente fazer uma oração. E que você eleve o seu pensamento ao Senhor nesta noite. E que você confesse diante dEle aquilo que você necessita. Aquilo que você precisa diante do Senhor. E que o Espírito Santo, que você peça, Senhor, que o Teu Espírito me ensine a exercer esse amor de verdade. Porque nós somos falhos, amados. Nós somos falhos. O tempo não contribui para que as obras do Espírito se manifestem. O tempo que nós estamos vivendo não contribui para que as obras do Espírito se manifestem. Então não espere que nada contribua. Exerça, materialize esse amor. Exerça este amor. Exerça o ato de preocupar-se com o outro. E nesta noite eu quero convidar você que ainda não aceitou a Jesus, ou que por algum momento você se afastou, e que nesta noite você deseja voltar para os caminhos do Senhor, porque Ele está à porta e bate ao seu coração.
Ai, se você abrir este coração, o Senhor entrará e ceará contigo. Oh, aleluia, glória a Jesus. Mais perto Oh, Espírito do Santo. monte, mais Senhor, nesta noite perto nós da te face, me Nós clamamos, espanto meu Senhor com amado, o no nome peso santo de da Jesus, para que o teu Espírito, Senhor, complete a obra neste lugar. mais perto Para que no nome de da Jesus, ó glória, Senhor, o Senhor mais transforme o nosso perto eu. da O morte, Senhor transforme, o Senhor amado, medo quem nós quer somos limpar. diante de Ti. Então me Ah, tira Senhor, o nós somos medo Nós precisamos ser, que me Senhor, faz regenerados dizer, no Teu Moisés, Espírito. Nos suba em transforma. meu lugar. Deus, nos muda, nos purifica na Tua E me presença. faz Trabalha no meio entender do Teu povo, Senhor. Salva, que a cura, Senhor. tempestade é Em nome de você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.